O Congresso Nacional vem votando desde o mês passado a reforma do sistema político brasileiro. Já foi votada a reeleição, o tempo de mandato, a forma de financiamento das campanhas, entre outras medidas. E para explicar como essa reforma política que ainda vai ser votada no Senado vai mudar o jeito do brasileiro votar, eu converso agora com o advogado eleitoral Marcelo Brabo. Marcelo, essas novidades, elas vão passar também em segunda votação pelo Senado, será sancionado? Miguel, obrigatoriamente, em se tratando de reforma política eleitoral, tem que haver a votação em ambas as casas, tanto na Câmara como no Senado, e são duas votações por casa. Até o presente momento, houve apenas uma votação, que foi na Câmara. Então, vai ter que ser submetida novamente à Câmara e depois em duas votações no Senado. Isso aí vai emendar, vai cortar. No final, essa coxa de retalho ela tem que dar um parâmetro à nova eleição. Aí o candidato, não só eleitor, vai ter que esperar, né? Tudo isso. Não tenha dúvida, como sempre acontece no Brasil, a reforma vai sair de última hora e talvez não a reforma desejada por todos nós, seja por parte da população, seja pelos operadores do direito. 2016 é um ano definitivo, ano de eleição, não é? Se aprovadas em tempo, elas já entram em vigor. Vacácios legis de quanto tempo? A gente tem que observar um princípio, que é do artigo 16 da Constituição Federal, que trata do princípio da anualidade. Para vigorar, tem que entrar as eventuais normas um ano antes das eleições. Como as eleições vão ser em outubro, tem que se dar antes de outubro deste ano. Sintoma da política brasileira, se existe uma necessidade de mudar, é histórico que isso venha sido conquistado, né, passo a passo. Mas, às vezes, há um oportunismo em determinados itens e por critérios pessoais, né, talvez coletivos também. Como é que o senhor está vendo esse panorama? Por exemplo, reeleição. Miguel, a situação da reeleição era um anseio já de toda a sociedade, mas não adianta você tratar da não reeleição e, em contrapartida, não endurecer as normas com relação ao abuso, seja de poder político, seja de poder econômico, porque aquele eventual candidato que está no cargo, ele não vai poder se candidatar, mas permite a candidatura de alguém do seu grupo político e o abuso não vai deixar de existir. É uma norma importante, mas ela sozinha não vai trazer o efeito que a gente deseja. O sintoma das ruas, né, e da mídia social também, o crescimento de rejeição de algumas pessoas da política, conservadora ou não, já estão nos seus mandatos eletivos, né? Essa repercussão de mídia social e também das ruas, né, protestando contra determinadas figuras, isso influencia num momento como esse, e essa construção casuísta? Influencia sim, não pode se deixar de ter em mente que são pessoas que estão ali no exercício do mandato, elas sofrem os reflexos e os eventuais anseios das ruas e mais além. Os próprios mandatários hoje, os deputados, os senadores, eles possivelmente vão postular aqueles ou outros cargos, o que torna difícil às vezes uma reforma política eleitoral séria, comprometida, abrangente e que venha contemplar o anseio da população. O senhor está acostumado a lidar com esse tipo de situação, mais do crime eleitoral, da lei eleitoral, mas o clima que vem das ruas, como por exemplo a construção de direta já, ou o Brasil que precisava ter eleições, é uma construção popular. Nós estamos vivenciando uma construção de uma política vinda das ruas, dos movimentos, que está sendo conquistada através de financiamento, como por exemplo o Movimento Brasil Livre, que é financiado, tem uma liderança e não é um movimento de rua. Essas reformas ficam comprometidas a partir do momento em que essa repercussão e essa vontade não é a vontade do povo, e sim a vontade de um grupo? Fica sem dúvida, Miguel. E mais além,
Hoje o sentimento geral de todos nós é da incredulidade. As pessoas não acreditam que a situação hoje vigente vai mudar, que nós vamos ter um sistema melhor. Basta se observar que a gente tem e continua a ter o voto obrigatório. Em toda democracia, onde a participação popular ela é decisiva, você tem o caráter do voluntarismo. A pessoa votar por estar comprometida com o projeto, estar comprometida com a causa, ter um sentimento de que aquele seu voto ele pode mudar o destino do seu município, do seu estado, da sua nação. Tudo que é obrigatório, ele traz como reflexo uma perda daquele sentimento de nacionalidade, a perda do sentimento de participação ativa e faz com que nós possamos, inclusive, esquecer em quem votamos na eleição passada e traz por parte dos políticos o descompromisso, que a pessoa não sabe em quem votou, por conseguinte, como é que pode cobrar do eventual político em quem votou. Essa história do financiamento público de campanha, né, que foi tão discutido, né, parece que não repercutiu, né, no meio político. Não repercutiu e não irá repercutir, até porque uma pessoa em sã consciência, uma pessoa que adquiriu ou amealhou seu patrimônio através do esforço próprio, não vai querer certamente comprometê-lo numa eleição. E você termina afastando com o não financiamento público a possibilidade de você ter líderes de bairros, de comunidades, pessoas que têm atividade em sociedade. No meu sentir, seria um grande avanço. Poderia até haver um financiamento misto, público e privado, mas quando você exclui o financiamento público, você vai permitir não apenas a existência do Caixa 2, o financiamento por pessoas jurídicas e nem sempre com interesses confessáveis. Esse item ele foi muito discutido, repito, e parece que o anseio, a vontade popular é que houvesse realmente financiamento público, que afastasse essa possibilidade do comprometimento do financiamento com o resultado do trabalho legislativo. Sem dúvida, o financiamento hoje, como posto, e a gente está observando aí, não apenas observamos no Mensalão, mas agora no Petrolão, é um financiamento público indireto, que você recebe uma eventual doação pelo trabalho que você realizou. Não significa nem sempre que aquele trabalho é ilícito, mas é uma situação comprometida, não há aquela doação voluntária. E mais, o Supremo já decidiu agora, majoritariamente, faltando apenas um voto, que é do ministro Gilmar Mendes, que não pode haver o financiamento privado por pessoas jurídicas. E chega agora a Câmara dos Deputados dizendo a mesma coisa sobre outra roupagem, mas permitindo financiamento privado por pessoas jurídicas. Apenas dizendo que esse não é feito diretamente ao candidato ou à campanha, mas é feito ao partido. Mas o partido pode transferir os eventuais recursos para o candidato ou para a campanha. E, geralmente é isso que acontece. E é isso que acontece. O partido é eleito através dos candidatos e vice-versa, né? Os dois andam entrincheirados, alinhados. Olha, depois do intervalo a gente continua conversando com o advogado Marcelo Brabo sobre a reforma política brasileira.